Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É uma pergunta relevante que eu sempre faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos que regem o mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento de forma sincronizada para potencializar os nossos resultados no mercado de criptoativos. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre o Bitcoin em tempos gráficos maiores, trazendo para os tempos gráficos menores, tentar entender as regiões que não podemos perder no longo prazo e entender as regiões que no curto prazo precisamos romper para voltar a acreditar numa tendência de alta no curto prazo, lembrando que no longo prazo permanecemos numa tendência de alta, ao meu ver, intacta. Analisar o sentimento do mercado com as ferramentas do Coinalyze, o TRDR e o CoinGlass, e entender as regiões em que o preço está e as regiões em que o preço pode estar buscando liquidez nesse momento de lateralização. Tentar entender o sentimento comum do momento, se estamos em medo ou ganância, ou extremo medo ou extrema ganância. E para finalizar, um resumo geral da análise macro do mercado. Ontem teve o discurso do Jerome Powell, que fez o mercado dar uma balançada. Eu já havia adiantado isso em minhas redes sociais sobre a cautela na alavancagem e no stop curto nesses momentos que o mercado traz grande volatilidade, e tentar também entender como está o sentimento nesse momento sobre o corte de juro, porque os investidores já começam a precificar isso já sobre os dados do primeiro trimestre do ano que vem, já começa a se antecipar a essa movimentação. E embora não tenha sido divulgado essa semana o PIB e o PCE dos Estados Unidos, tendo em vista a paralisação do governo de alguns dias atrás, eu acredito que só serão divulgados agora no final do mês de novembro, que são dados importantes para tentar entender se haverá corte ou não no juro americano. Tivemos uma notícia interessante ontem sobre a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, embora o mercado não tenha reagido ainda positivo em relação às notícias, mas eu acredito que foi um desfecho interessante, eu também vou estar abordando aqui no final do vídeo. Então, diante disso, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise do gráfico de hoje. Então, eu quero estar dando início aqui no Bitcoin, em tempos gráficos maiores, que é o que é mais relevante ao meu ver. Digamos que podemos dizer que a tendência continua de alta no longo prazo, como nós já havíamos trazido no canal aqui. Nos últimos 3, 4 meses estamos dentro dessa lateralização, mas a tendência ainda continua totalmente saudável de alta, e enquanto nós estivermos nessas regiões aqui, o preço tende a se sustentar, e eu continuo acreditando, enquanto estiver nessas regiões, que a maior probabilidade é que nós continuamos a subir, pelo simples fato que devemos seguir a tendência majoritária. A tendência majoritária tem sido topos e fundos ascendente, tanto no mensal, quanto no trimestral, e quanto no semanal. Então, se analisarmos no semanal, eu já havia trazido também que enquanto nós estivermos acima dessas regiões que estamos agora, acima dos 109 mil dólares, 110 mil dólares, é uma região em que o preço está se sustentando, que é o topo anterior do movimento. Então, enquanto nós estivermos nessa região, eu acho que está interessante, o preço está saudável, eu ainda continuaria acreditando na maior probabilidade de buscar novos topos históricos ainda esse ano. O que eu não gostaria de ver seria o preço perder essas regiões da média móvel exponencial e a média móvel simples de 200 período no diário. Enquanto o preço permanecer acima dessas regiões, nota que ele já veio testando algumas vezes ela e não perdeu, então enquanto ele continuar acima dessas regiões, para mim, o movimento continua sendo interessante, e eu continuo a acreditar que todo esse movimento seria apenas uma lateralização, né, que é conhecido muitas das vezes como um movimento de acumulação, para uma nova retomada de alta. Então, enquanto o preço estiver nessas regiões, eu ainda continuo confiante. Eu não gostaria de ver um pivô de baixa, abaixo dessas médias de 200 períodos. Se isso acontecer, provavelmente virá buscar essa base dessa cunha megafone no semanal, ou até mesmo no diário, é possível vê-la. Se ele vir buscar essas regiões, ao meu ver, seria bem ruim, mesmo que em outros cenários tenha buscado e em seguida encontrado força, mesmo que em outros cenários isso tenha acontecido, como aconteceu aqui, eu ainda acredito que se vier nesse exato momento, se vier buscar essas regiões, eu acho que seria um pouco perigoso, porque estaria abaixo das médias de 200 períodos, se ele vir buscar essa região nesse momento, ou até um momento mais à frente, desde que não esteja abaixo das médias de 200 períodos do diário, eu acho que seria uma boa oportunidade. No entanto, eu acredito que se isso acontecer, ele perde essas médias, e eu acredito que se torna um pouco arriscado, porque aqui de fato foi perdido, mas foi perdido num movimento de lateralização, tanto aqui quanto aqui. Se aqui ele perder essas médias e fizer um pivô de alta ou de baixa, se fizer um pivô de baixa abaixo dessas médias e vir retestar esse canal, eu sinceramente não acredito que o preço vai segurar, e eu vou começar a ficar mais pessimista no longo prazo. No entanto,
enquanto ele permanecer nessas regiões acima dessas duas médias que são importantes aí no diário de 200 período, eu vou continuar acreditando que a maior probabilidade é que ele venha buscar, quem sabe até mesmo o topo dessa cunha megafone, que seria na região dos 150 mil dólares, né? Talvez não esse ano ainda aconteceria isso, mas acredito sim que no ano que vem poderia acontecer, quem sabe já no primeiro trimestre. Então, a diferença desse movimento, que ele buscou a base dessa cunha e depois retomou, mesmo perdendo, em aspas, né, perdendo essa região aqui das médias móveis de 200 período, a diferença é que aqui, se ele formasse um pivô de baixa, seria muito ruim. E aqui ele, de fato, não formou um pivô de baixa, ele ficou lateralizando nessas regiões, mas sempre mostrando força quando perdia. Não formou, de fato, um pivô de baixa nessa região, ao meu ver. Não houve um confirmamento, uma confirmação dessa perda das médias de 200 período. Aqui, se ele, de fato, perder e houver esse pivô de baixa, assim como nesse desenho, e vir buscar essas regiões, aí eu acredito que nessa cunha, dessa vez, não vai segurar. E aí eu acredito sim que existe a possibilidade do preço vir buscar até esse outro fundo aqui, na região dos 73 mil dólares, e aí anularia toda essa nossa cunha megafone desde lá do início de 2023, e provavelmente se iniciaria o bear market. Porém, é muito cedo ainda para falar. Eu acredito que enquanto nós permanecermos nessas regiões que eu citei do diário, continuo acreditando que o preço está saudável. E eu gostaria de ver o preço permanecendo ainda nessas regiões para acreditar na manutenção da alta ainda nas próximas semanas e meses. Porém, no curto prazo, existem posições importantes que precisamos de romper, né? Existem regiões importantes que precisamos de romper, assim como no 1 hora, ele perdeu as médias de 200 período, do 1 hora, e agora ele está tentando retestar, seria o primeiro movimento que eu poderia ficar um pouco mais confiante no curto prazo. Tanto no 1 hora quanto no 4 horas seria a retomada dessas duas médias. Se ele conseguir superar essas duas médias de 200 período, tanto no 4 horas quanto no 1 hora, seria já um movimento que me deixaria mais confiante. Então, basicamente, no 1 hora é o que seria interessante. O primeiro momento que a gente tem que olhar. Esse rompimento dessas duas médias no 1 hora, e nota que desde a queda, tem retestado e tem continuado a queda. Ele retesta isso como resistência e cai novamente. Nem no 15 minutos está conseguindo passar. Então, isso mostra que o preço ainda está tendo uma certa dificuldade na retomada desde ontem, né? Do discurso do Jerome Powell. Isso acabou gerando um pouco de pânico no mercado, porque ele deu a entender, segundo alguns analistas, que existe a possibilidade de não cortar mais juros em dezembro, mas isso a gente vai falar mais à frente no final do vídeo. Então, basicamente é isso. O primeiro ponto para começar a ficar um pouco mais aliviado, né, com essa queda é romper essa região dos 111 mil dólares, 112 mil dólares, que é as médias de 200 período. Do 1 hora. Nesse exato momento, o que o preço está fazendo? Eu havia já alertado também, eu falei isso em minhas redes sociais. Se você não me segue, procura lá, @monetize seu dinheiro. Lá, eu havia dito que existia essa possibilidade de, após o Bitcoin se encontrar nesse padrão de equilíbrio que vinha desde a última queda do Twitter do Trump, sobre a guerra comercial com a China, eu havia já alertado a possibilidade desses padrões de equilíbrio ser rompido tanto para cima quanto para baixo. Eu expliquei os motivos graficamente e também com análise de sentimento. Então, se você não me segue, @monetize seu dinheiro _, @monetize seu dinheiro _, me procura lá nas redes sociais, no Instagram. Eu tenho TikTok também, LinkedIn, Facebook, Twitter. Se você procurar, você vai encontrar. E lá eu já havia adiantado a possibilidade desse movimento estar acontecendo, porque basicamente esses padrões de equilíbrio, ele tendem a captar liquidez para ambos os lados. E exatamente era o que estava acontecendo. Ele estava nesse padrão de equilíbrio já desde o último Twitter do Trump. Ele rompeu para cima, mas esse momento que ele rompeu para cima não foi confirmado com os nossos indicadores de sentimentos. Houve queda de Open Interest, houve uma queda forte de Open Interest quando ele rompeu esse triângulo, e com o aumento do RSI também começou a entrar em níveis de sobrecompra. Então seriam os momentos em que os ursos entrariam com força para tentar trazer o preço novamente para a região de baixo. Eu já havia alertado essa possibilidade e foi o que de fato aconteceu. E o que acontece quando o preço vem buscar liquidação na região de baixo? Ele tem uma grande probabilidade de ter uma queda ainda maior, porque antes ele era um triângulo simétrico, posterior ele vira uma cunha, com uma maior probabilidade de ser rompido para baixo, e foi exatamente o que fez. Ele veio e retestou a base do triângulo antigamente, e acabou perdendo e buscando liquidez nessas regiões mais abaixo. E no meu post eu já havia alertado essa possibilidade e marcado essas regiões em que o preço poderia estar vindo buscar, novamente na região dos 106 mil dólares. E por que eu fiz isso? Não por análise de futurologia, ou por eu querer ser algum guru da internet que faz previsão. O objetivo do canal não é esse. O objetivo do canal é analisar o mercado de forma técnica e analisar o mercado no sentimento do mercado.
E o sentimento já me apontava essa possibilidade. E o que que acontece? Nesse momento que o preço perdeu essa cunha, ele está retestando essa cunha ascendente, que tem a probabilidade de romper para baixo e de fato foi rompido, para uma possível retomada nas regiões de 200 períodos aqui para retestar essa região, ou buscar novos fundos desse movimento aqui de curtíssimo prazo. Então existe a possibilidade, ao meu ver ainda, de um pouco mais de pânico no momento, e somente esse movimento aqui está sendo um movimento de respiro para os ursos voltarem agora com um pouco mais de força e trazer o preço nas regiões, até quem sabe, dos fundos desses últimos dias, né, que seria na região dos 102 mil dólares, 104 mil dólares, talvez seria o melhor momento, um momento mais importante, mas a melhor oportunidade para estar entrando no mercado, alinhando com os nossos sentimentos, se de fato permitir essa entrada. E o que seria essa análise de sentimento? Ontem, nas minhas redes sociais, eu havia também alertado esse movimento de queda do preço com um leve aumento de open interest nessa região. E isso é um movimento que, na maioria das vezes, acaba sendo um pouco mais, entregando um pouco mais de queda significativa para o preço, porque o ideal é que nós vejamos o preço caindo, com o open interest caindo junto. E, infelizmente, o que estava acontecendo ontem não foi exatamente isso. Estava tendo um leve aumento de open interest, nada também muito significativo, mas estava tendo um aumento do open interest, juntamente com a queda do preço. E isso acaba me deixando um pouco desconfortável para tentar um movimento de bottom fishing, que é tentar pegar o movimento do preço caindo e buscar um trade contra o movimento intuitivo do momento, que é de pânico, que é contra o movimento de queda momentânea, que é de pânico, dali no 1 hora ou no 4 horas. Aqui nós entramos em níveis de sobrevenda no 4 horas, mas eu ainda informei também que eu gostaria de um movimento de um RSI um pouco mais estressado, e somente nessa região eu não me sentiria muito confortável para estar entrando num trade a favor de uma tendência majoritária nos mensais, ou nos semanais, ou no diário de alta. Então, eu gostaria de ver um movimento um pouco mais forte para eu estar entrando tentando uma pesca de fundo. Por exemplo, eu vou tentar explicar de uma maneira bem rápida o que aconteceu quando o Donald Trump fez o Twitter informando da guerra comercial da China a primeira vez. O preço voltou para essas regiões aqui de 102 mil dólares e teve uma queda significativa de open interest. Então, quando o preço cai forte com o open interest caindo, alinhado a o RSI sobrevendido, né, existe uma boa oportunidade de você fazer um bottom fishing. Então, para quem entrou nesse movimento de pânico, que veio até as regiões aqui dos 102 mil, ele buscou uma boa valorização até mesmo nesse exato momento nessas regiões de pelo menos 12%. Foi onde o preço saiu mais ou menos 102, voltou ali para 115 mil dólares, depois ficou lateralizando, perdeu mais um pouco, mas quem fez um bottom fishing nessas regiões, nota que o RSI estava muito mais extremo do que estava aqui estava muito mais, aqui não estava tão extremo, e teve uma queda significativa no Open Interest. Então faz sentido eu entrar num trade nessa região, um bottom fishing que de fato eu fiz. Eu entrei nessa operação e estou arrastando ela até o exato momento. É um trade que eu estou fazendo a médio e longo prazo. Agora, note que aqui foi um pouco diferente. A gente teve essa queda, não foi tão forte quanto a do Twitter do Trump, obviamente. Porém, eu já tive, nesse momento, nessa região, esse subida de open interest com a queda do preço. Então, isso não me deixa muito confortável para estar fazendo um bottom fishing. O RSI não estava totalmente assim sobrecomprado, sobrevendido, a ponto que eu me sentisse confiante para fazer um trader de bottom fishing. Tanto que nós estamos tendo uma retomada de preço, mas não foi uma retomada ainda muito significativa. Estamos na região aqui mais ou menos de 4%, até menos que isso, desde do fundo. Então, eu particularmente prefiro ver um pouco mais de pânico, um pouco mais de medo no mercado, para eu estar entrando nesses movimentos de queda, mas porque eu também já estou bem posicionado, eu já tenho posições que eu arrasto há alguns meses, alguns anos, eu sempre foco no médio e longo prazo. Então, é nesse exato momento de extremo medo que eu prefiro estar entrando nas operações. Então, eu acredito que ainda tem espaço para mais medo, ainda tem espaço para mais pânico no mercado, e eu prefiro aguardar esse movimento acontecer nesse momento ainda. Diante disso, o que é mais importante? É mais importante você sempre ter uma estratégia para, se caso o preço voltar a subir, você ter condições e você ter uma saúde mental, uma maturidade de investidor para você poder estar fazendo vendas, realizando vendas e lucros no médio e longo prazo, para você ter opções de, quando o preço ter quedas mais significativas, você poder estar comprando. Então, não se trata de você acertar se de fato o preço vai subir ou se ele vai descer. O que, de fato, vai te salvar como investidor é você ter essa tática de investimento bem definida, os momentos exatos de comprar e os momentos exatos de vender, porque se você não tiver esses momentos certos em que você siga os seus indicadores para estar efetuando essa tomada de decisão, você provavelmente vai estar agindo pelo FUD ou pelo FOMO, e vai deixar
o sentimento do mercado manipular você e não o contrário. Você tem que usar o sentimento ao seu favor, que é o que nós fazemos aqui. Então, se você estiver gostando do conteúdo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e me siga nas redes sociais também. E dá uma força pro canal, o canal está começando agora, tem poucos inscritos, mas é um conteúdo de valor aí que vai agregar muito na vida de vocês. Eu tenho certeza que vai fazer a mesma diferença que fez na minha vida. Eu só consegui ter resultados significativos no mercado em que eu multipliquei meu capital em mais de 5 vezes depois que eu conheci a análise de sentimento do mercado. E é isso que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Legal? Dando continuidade, um indicador que eu acho que está ficando legal, ao meu ver, é esse indicador do TRDR. Ele, basicamente, ele está mostrando que as grandes ordens estão querendo começar a voltar a comprar, embora esse movimento ainda é pequeno, quase que insignificante, é bem pequeno, mas é um movimento que já começa a dar um insight de que, se ele se perpetuar, se ele continuar esse movimento de subida, existe uma probabilidade significante de ter uma boa retomada no preço. E mais importante do que essas grandes ordens está sendo executada, basicamente, essas ordens daqui de baixo, esse gráfico representa as ordens acima de 100k de dólar, e esse daqui até 1k. Então, resumindo, aqui são as sardinhas e aqui são os grandes players. Eu gostaria de ver as sardinhas mais pessimistas, vendendo mais, que é o que está começando a acontecer, mas eu ainda acho que é muito pouco para um movimento mais significativo. Eu gostaria de ver mais vendas das sardinhas, continuando a vender com medo pessimista, vendendo nessas regiões próximas de fundo, onde que as grandes instituições voltassem a comprar. Então, dando uma repassada rápida, qual movimento que seria genuíno para nós acreditarmos numa retomada de preço numa alta? Nota que, quando nós temos as sardinhas comprando muito, nessas regiões de 14 de julho até 25 de agosto, um exemplo, nota que o preço, basicamente, ele lateraliza ou ele cai. E é o que vem acontecendo. Saiu das regiões dos 122 mil dólares, voltou aqui para baixo, dos 107 mil dólares. Enfim, o que seria interessante é nós vermos um movimento semelhante ao de dia 5 de junho, por exemplo, em que nós tivemos uma alta das grandes instituições comprando, dia 8 de junho, e as sardinhas vendendo. Esse movimento trouxe o preço, tirou o preço das regiões aqui dos 99 mil dólares e levou até as regiões dos 110 mil dólares. E posteriormente ainda deu mais valorizações, até a casa dos 122, até os 122 mil dólares. E nota que foi alinhado com esse gráfico, ele caindo, as sardinhas vendendo e basicamente as grandes instituições comprando. Então, eu gostaria de ver mais interesse das grandes instituições, né, dos grandes players, e mais medo nas sardinhas. Porém, no gráfico do TRDR está começando a acontecer isso, mas se analisar no ambiente mais macro aqui, não é o que está acontecendo. Então, isso dificulta muito a manutenção da alta do preço. Então, precisamos de ver essa mudança desse gráfico, eles começarem a corrigir, para nós começarmos a ter mais resultados mais altos, ver o preço tendo saltos mais significativos, porque enquanto as sardinhas continuarem comprando dessa forma, eu não consigo me sentir muito confiante para que o preço, em acreditar que o preço volte a novos patamares históricos. Então, preciso de ver as sardinhas um pouco mais pessimistas. E o que me faz acreditar que exista a possibilidade até de uma queda ainda maior no preço no curto prazo seria esses indicadores do CoinGlass. Os indicadores do CoinGlass, ele traz insights interessantes sobre regiões em que o preço tende a buscar, entre regiões em que o preço, em que está concentrado algumas ordens de liquidação, caso o preço busque. Então, basicamente, essas regiões aqui de baixo, dos 106 mil dólares, dos 104 mil dólares, existe uma região que pelo menos meio bilhões de dólares seriam liquidados, meio bilhões de dólares de long seriam liquidados de uma maneira concentrada. Então, esse mapa do calor é muito mais, na verdade, mas aqui seria as regiões de concentração. Se ele voltar a esses preços, as liquidações seriam muito maiores. Mas, basicamente, aqui mostra o acúmulo, a região que está acumulado de pessoas em valores que poderia causar um movimento de maior pânico, digamos assim. E seria exatamente essas regiões que a gente consegue encontrar uma correlação com a análise gráfica também, que seria as regiões dos fundos desses últimos movimentos. Então, esse indicador é um indicador poderoso, muitas das vezes ele busca essas liquidez nessas regiões, porém, obviamente, ele não é infalível. Já aconteceu de o preço vindo aqui bem próximo, como aconteceu aqui em 22 do 10, e depois ele voltar a subir, tem uma alta significativa. E ele não buscou essa região, que seria um pouco mais abaixo, que seria de 106. Porém, essa região ainda se encontra aqui e ela serve como um imã. E o preço tende a voltar a buscar, e é onde está bem próximo, veio aqui novamente próximo e não buscou. Então, eu acredito, e talvez eu ficaria um pouco mais confiante para entrar no movimento novamente, tentar fazer um bottom fishing, um position trade, se eu tivesse novamente a busca por liquidez nessas regiões aqui, em que houvesse um pânico generalizado, um medo e ganância extremo,
o medo extremo do mercado, alinhado com o RSI do 4 horas, ou quem sabe até o 12 horas, entrando em níveis de sobrevenda, aí eu gostaria de estar operando, que é exatamente nesses momentos que eu me sinto confortável em operar. Mas aí é o meu setup, é a forma que eu opero, e é a forma que me trouxe até aqui e me trouxe grandes resultados. Eu consigo encontrar essa correlação também nesse gráfico do CoinGlass também, que mostra que a gente tem na região ali dos 104 mil dólares, pelo menos até a região dos 104 mil, 103 mil dólares, a gente tem uma alavancagem em 1,6 bilhões de dólares em liquidação, em alavancagem. Então, sabendo disso, nós temos uma boa probabilidade de acreditar que existe sim a chance desse preço estar indo ali buscar e liquidar essa galera. Pessoas alavancarem até 100 vezes, 50 vezes. Então, é significativo e eu gosto de estar acompanhando. E é fato que na região oposta também tem muito mais liquidez. Na região ali até dos 120 mil dólares, tem mais de 3 bilhões, 3,5 bilhões praticamente de dólares em liquidação. E o preço, nesses momentos em que ele está se descobrindo, ele tem de ficar buscando liquidez para ambos os lados. Então, o mais importante nesses momentos é você ter a saúde de investidor, a mentalidade do investidor de quando o preço subir as regiões dos 120 mil dólares, 115, que tem uma região também significativa aqui, 116, 1,5 bilhões, né, de alavancagem até 100 vezes, as pessoas estão alavancando muito de short. Se ele acontecer esse movimento de short squeeze, você realize parciais para você também ter a saúde mental de poder estar comprando nesses momentos de pânico. Então é basicamente compre aos sons de canhões e vendam aos sons de violino. É uma máxima antiga do mercado, mas se você conseguir controlar esses dois sentimentos, que é o medo e a ganância, no longo prazo você vai ter bons resultados, você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado. Então, retomando aqui de forma rápida para concluir, voltamos para o medo. Todas essas regiões aqui de medo têm trazido boas oportunidades de compra. Então, eu particularmente nessas horas, eu não gosto de estar vendendo, eu gosto de estar comprando. Mas eu aguardaria ainda um pouco mais de medo entrando no mercado, porque eu já estou 70% posicionado. Então, o mais importante é que se o preço subir, eu vou ficar feliz porque eu estou 70% posicionado para comprar. E se o preço cair, eu também vou estar feliz porque eu vou ter ali pelo menos 30% de caixa para estar comprando mais. E é basicamente esse é o jogo. Não tem a ver com futurologia, e sim com estratégia e análise e uma estratégia, uma tática feita e pronta para você não deixar o pânico e a euforia influenciar nas suas atitudes. Então eu gostaria de ver, de repente, esse gráfico um pouco mais elevado, um pouco mais de extremo medo, igual entramos aqui em 12 de outubro, quando o Twitter do Trump foi postado, depois em 17 de outubro, caindo ainda abaixo, no nível de 22, extremo medo. Aqui já estamos em medo, já é uma região importante, mas tendo em vista eu não está ainda encontrando o open interest significativo no mercado. Muito pelo contrário, estou vendo o preço subindo com o open interest caindo. Eu estou vendo essa região ainda significativa de liquidação mais próxima aqui do que a de cima. Tem mais liquidação próxima dessa região, tem mais dinheiro em cima, obviamente, mas o preço está mais perto dessa região de baixo. Então eu acredito que atua como um imã para estar buscando. Entendeu? Eu ainda estava vendo as sardinhas comprando muito, eu quero ver as sardinhas um pouco mais pessimista. Eu prefiro esperar um movimento um pouco de mais pânico. Legal? Então, essa é a minha estratégia, esse é o meu setup, e é o que faz sentido para mim. E agora, para finalizar, eu quero estar analisando aqui as bolsas ontem, não, não reagiram assim muito bem, mesmo com o acordo do Donald Trump com o Xi Jinping, embora eles tiveram uma trégua de um ano, isso é significativo para as guerras comerciais, então eu acho que isso no médio e longo prazo vai surtir um efeito interessante, porque se já essa guerra já vem se arrastando há alguns meses, então se houve essa trégua de fato de um ano, já é uma coisa significativa, eu acho que o mercado vai reagir bem no médio e longo prazo. No entanto, o discurso do Jerome Powell para alguns investidores, né, para alguns analistas, não foi muito positivo, tanto que nós estamos aqui com a probabilidade, né, segundo o Polymarket, de 90% de corte de juros em dezembro, porém, nesse exato momento, caiu para 70, 69 e está caindo um pouco mais, está na casa de 70. Ou seja, a grande maioria das pessoas ainda acredita que haverá um corte. Então, é sempre importante analisar e ter frieza para analisar os dados econômicos e as suas tomadas de decisões nesses momentos de extremo medo, porque a grande maioria ainda está acreditando na queda de mais de 25% do corte de juros. Entendeu? Então, basicamente, os economistas podem já estar se preparando para o ano que vem, que se possivelmente haverá ou não, e ainda assim, no ano que vem, a gente ainda tem uma probabilidade aqui, segundo o Polymarket, em janeiro, de 30% de chance de cair, 61% acredita que não haverá alteração nenhuma, e tem pessoas que ainda estão 7% confiantes que acham que vai ter 50%. 50% não, 0,50 ou 0,25 de corte. Então, nesse cenário, é sempre muito importante você estar analisando de uma maneira fria e não se deixar agir por essas informações que é ruído momentâneo. Até dezembro tem muito chão, tem muitos dados ainda para ser divulgados, embora não saiu o PCE desse mês por conta da paralisação lá dos Estados Unidos, mas mês que vem começa a vir os dados de trabalho, payroll, vai ter os dados também da inflação, então tem muita água para rolar até lá, e se você operar só com base em notícias, só com base em
ruídos momentâneos, a probabilidade de você perder dinheiro é muito grande, porque esses caras, basicamente, eles brincam com o seu medo e a sua ganância. Então, basicamente, eles brincam com os seus sentimentos e o mercado é totalmente manipulado por esse tipo de informação, faz parte do jogo. Então, você não pode deixar esse tipo de ruído interferir nos seus investimentos. É óbvio que eles fazem parte e nós precisamos de estar atento, como eu avisei, vai ter discurso do Jerome Powell, cuidado com a alavancagem, cuidado com o stop muito curto, você pode ser liquidado. E, de fato, é o que aconteceu. Então, se você me acompanha nas redes sociais, eu já tenho adiantado isso daí. E, obviamente, não só eu, como outros analistas, outros investidores, outros influencers. Então, basicamente, se você se atentar a esses detalhes e não deixar isso influenciar nas suas tomadas de decisões, você, no médio e no longo prazo, você terá resultados significativos. Agora, o que você não pode é deixar o medo e a ganância tomar conta de você. E essa é a proposta do canal. Sempre com a análise dos sentimentos do mercado e as ferramentas que eu te mostrei, ela te dá insights interessantes para você saber o momento de comprar e o momento de vender. Não se trata somente de comprar. Às vezes o comprar é interessante, é importante, mas o mais fundamental ainda é saber vender. Porque ninguém quebra no mercado realizando lucro. Então, se você tiver a oportunidade de realizar lucro, realize lucros parciais. E quando o preço estiver caindo, você faça compras parciais. Então, se basicamente você sempre estiver jogando nesse movimento contra-intuitivo, no médio e longo prazo, você terá resultados significativos, assim como eu tenho, assim como eu tive. E se você quer mais análise, quer mais insights como esse, eu recomendo e eu peço que você considere se inscrever no canal, ative o sininho, dá uma força, a gente está começando, a gente está com 5 inscritos, eu já estou feliz com 5 inscritos, então se você se inscrever, eu vou ficar muito mais feliz ainda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo é longo, mas é uma análise completa para atualizar vocês no mercado e se posicionar aí, e para poder, quem sabe, poder contribuir para que vocês também tenham resultados assim como eu tenho, beleza? Então até a próxima análise, e logo menos a gente se vê aí com mais análise gráfica e de sentimento do mercado.